sou o professor Edilson. Hoje o nosso estudo será sobre a formação, a organização e luta da classe operária. Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do módulo 2. Em primeiro lugar, precisamos saber que a superioridade de nosso ordenamento jurídico tem por base a Constituição Federal, e é dessa forma que a Carta Magna estabelece a livre associação profissional ou sindical. Portanto, cabe aos sindicatos a defesa dos direitos individuais e interesses coletivos da categoria, incluindo as questões judiciais ou administrativas. Foi na Inglaterra, pioneira da Revolução Industrial, que surgiram os primeiros movimentos sindicalistas. Reunidos em associações, os trabalhadores buscavam ajuda mútua e defesa de seus interesses. Essas reuniões de operários se espalharam pela Europa, fazendo assim surgir várias tendências sindicalistas. Entre elas, podemos citar o sindicalismo revolucionário, o sindicalismo anarquista, o sindicalismo reformista, o sindicalismo corporativista, o sindicalismo comunista, o sindicalismo cristão e o sindicalismo independente. Cada uma dessas tendências tem uma característica especial. Acompanhe. O sindicalismo revolucionário, onde ocorre a destruição das estruturas burguesas, tendo como ação direta a greve geral. O sindicalismo anarquista, organização segundo critérios geográficos e não por ofícios. O sindicalismo reformista não visava o fim do sistema capitalista, e sim melhoria das condições de trabalho e de vida dos operários, com negociações entre entidades patronais e governativas, no sentido de se elaborarem reformas legislativas graduais. O sindicalismo corporativista. Nascida nos Estados Unidos, pretendia esta tendência não alterar o sistema político, apenas lutar por melhorias de caráter laboral, através da negociação e restrição à greve. O sindicalismo comunista, dirigido pelos partidos com o mesmo nome, sendo um elo de ligação entre as diretrizes dos partidos e do mundo operário, tendo mais uma formação e função de administração de atividades sociais. O sindicalismo cristão, organizado em grupos religiosos e instituições de caridade, pregava a harmonia entre patrão e empregado de acordo com os valores. O sindicalismo independente defendia a participação dos operários na gestão das empresas e dos seus benefícios, dando pouca importância à greve e apostando na conciliação pela negociação. Então, podemos concluir que, independente da tendência, a função única dos sindicatos é a organização de greves e manifestações voltadas para a melhoria salarial das condições de trabalho da categoria? Claro que não. Os sindicatos também têm como objetivo defesa dos interesses econômicos, profissionais, sociais e políticos de seus associados. Também realizam palestras, reuniões e cursos voltados para o aperfeiçoamento dos associados. Pois bem, vamos testar seus conhecimentos sobre a organização sindical? Acompanhe o texto. O movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável no princípio do século XIX. A resposta foi a consciência de classe e a ambição de classe. Os pobres, então, se organizavam em uma classe específica, a classe operária, diferente da classe dos patrões, ou capitalistas. A Revolução Francesa lhes deu confiança. A Revolução Industrial trouxe a necessidade da mobilização permanente. No texto, analisa-se o impacto das revoluções francesa
e industrial para a organização da classe operária. Enquanto a confiança dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória revolucionária sobre as classes dominantes, a necessidade da mobilização permanente trazida pela Revolução Industrial decorria da compreensão de que: Alternativa A competitividade do trabalho industrial exigia um permanente esforço de qualificação para o enfrentamento do desemprego. Alternativa B. A completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação dos operários. Alternativa C. A introdução das máquinas no processo produtivo diminuía as possibilidades de ganho material para o operário. Alternativa D. O progresso tecnológico geraria a distribuição de riquezas para aqueles que estivessem adaptados aos novos tempos industriais. Alternativa E. A melhoria das condições de vida dos operários seria conquistada com as manifestações coletivas em favor dos direitos trabalhistas. Resposta correta, letra B. Lembrando que o crescimento do movimento operário e de ideologias alternativas ao capitalismo foi marcado pelo crescimento da produtividade industrial e da desigualdade social, cenário típico de meados do século XIX. Exercício 2. Analise o texto. O movimento operário europeu conheceu durante o século XIX períodos de ascensão e refluxo, vinculados, em certa medida, ao emprego progressivo de máquinas no processo produtivo, que levou à substituição gradual da mão de obra operária. Com base no exposto, julgue as proposições que se seguem. 1. O ludismo, no início do século XIX, propunha-se a resolver o problema da miséria social através da destruição do maquinário. Essa iniciativa possibilitou a resolução parcial da crise, visto que os operários foram beneficiados com leis mais flexíveis no que se refere à redução de sua carga de trabalho. 2. O cartismo, movimento popular que reivindicava reformas nas condições de trabalho e direitos políticos para os trabalhadores, representou uma das primeiras manifestações organizadas do operário inglês. 3. As revoluções de 1848 representaram uma novidade para o panorama político europeu, resultando na emergência de ideologias políticas heterogêneas, tais como nacionalismo, liberalismo e socialismo. Marque a alternativa correta. Alternativa A. Apenas as proposições 1 e 2 são verdadeiras. Alternativa B. Apenas as proposições 2 e 3 são verdadeiras. Alternativa C. Apenas as proposições 1 e 3 são verdadeiras. Alternativa D. Apenas a proposição 1 é verdadeira. E alternativa E. Todas as proposições são verdadeiras. Resposta correta, letra B. O ludismo e o cartismo. Encerramos aqui nossa aula. Até a próxima.